Irmãos, eu preciso compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para repartir com você. Eu confesso que não era a palavra que eu ia ministrar hoje à noite, mas senti o Espírito Santo me conduzindo para essa palavra. E eu quero orar antes de começar, pode ser? Senhor, vem aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu estou te pedindo para o Senhor vir aqui e falar o que está no teu coração. Falar de maneira pessoal, de maneira poderosa, como só o Senhor consegue falar ao coração da gente. Senhor, de alguma maneira faz a tua voz ser ouvida com o teu próprio som, do teu jeito, no coração de cada um, apesar de eu estar com o microfone agora. Que seja o Senhor a falar com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer com você um caminho, percorrer junto com você o caminho que um homem de Deus percorreu na sua trajetória de fé. Eu queria destacar na vida de Moisés dois momentos da história dele, para a gente perceber as mudanças que aconteceram na vida dele. Nós vamos conversar sobre Êxodo 3 e nós vamos conversar sobre Êxodo 33. E eu quero lhe mostrar o que mudou na vida de Moisés entre Êxodo 3 e Êxodo 33. Como eu acho que o tempo vai ser curto, eu vou pedir para depois da palavra você meditar nisso, ler o Êxodo 3 e depois você lê o 32 ao 34 e você mesmo procura enxergar que mudanças impressionantes, maravilhosas aconteceram na vida desse homem. E eu acho que tem lições para nós muito úteis e muito práticas. E é isso que eu vou tentar mostrar aos irmãos agora, nesses dois textos. Vamos a Êxodo capítulo 3, primeiro, por favor, e ler ali alguns versículos. Você lembra que Êxodo 3 é quando Moisés é chamado por Deus. E Êxodo 33 é quando Deus é chamado por Moisés. Mas depois eu desenvolvo esse pensamento. Vamos ler Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, Eteu, amorreu, ferezeu, heveu, jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Agora passa um pouquinho nas páginas, vamos ao capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele pode responder: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Depois lhe falarás e lhe porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Agora vamos a Êxodo 33. Vamos ler do 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência dali. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora cananeus, amorreus, heveus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Passa umas páginas, aliás, uma página na minha Bíblia aqui, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Você pode deixar a Bíblia aberta aí, nós vamos talvez voltar em alguns momentos. Aliás, é Cristo que está abrindo a Bíblia, né? Não, tá bom. Cristo não volta. Somente pelo tom da leitura dá para perceber que houve mudanças na vida de Moisés, sim ou não? Parece que Êxodo 3, parece a você que Êxodo 3 parece que Moisés não conhece a Deus? Em Êxodo 33 parece que eles já estão falando com certa intimidade, inclusive dizendo aqui no último versículo que lemos que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então houve uma mudança muito séria e perceptível na experiência, não só no conhecimento que Moisés tinha de Deus, mas na experiência que Moisés tinha no relacionamento com Deus. E eu penso que na nossa vida a gente precisa avaliar isso. Antes de entrar nos tópicos, deixa eu te provocar um pouco. Há 10 anos atrás, você conhecia a Deus menos do que conhece hoje?
E é fácil perceber isso na sua vida? É uma pergunta. Porque o normal na vida de um cristão é que a gente tenha um conhecimento de Jesus que provoque na gente o desejo de conhecer mais. E a gente vá conhecendo mais. E a gente siga conhecendo mais. Porque não há projeto de vida além desse, de viver para conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Não há projeto que deva competir, de que nós existimos para Ele, é ou não é? E não somente para conhecê-lo, mas para nos tornarmos pelo Espírito semelhantes a Ele, e então promovermos o seu propósito na terra. Mas tudo tem a ver com conhecer Ele, conhecer o coração dEle, experimentar dEle, experienciar Deus, que é diferente de conhecer só de ouvir falar, né? Só intelectualmente. Então a gente percebe que quando Deus chama Moisés, Moisés tinha um certo conhecimento de Deus. Mas quando a gente olha para esse ponto da história dos dois, Deus e Moisés, eles já tinham outro relacionamento, outro nível de intimidade, outra vontade de estar junto um do outro. Isso mostra crescimento. Então a primeira coisa que eu queria que ficasse forte no seu coração é que o projeto de Deus para nós não é que durante a nossa vida a gente vá conquistando coisas, até ficar cheio de coisas. O propósito de Deus na nossa vida é que durante a nossa história a gente conquiste mais de Deus, a gente experimente mais de Deus, a gente conheça mais a Deus, a gente tenha mais coisa para contar a respeito dele, mesmo que a gente tenha menos coisas. A vontade de Deus para nós se expressa para mim muito lindamente em Oséias 6, que você conhece, 6:3, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu fico imaginando que se a gente não entender que esse é o caminho da vida cristã, é crescer, conhecer, experimentar, se relacionar com Deus, a gente pode fazer parte daquele relatório triste, mas que já nos foi avisado para a gente ter tempo de não deixar acontecer, que é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não quero que meu amor esfrie. Alguém está comigo? Amém. Eu leio esse texto. Desculpe, foi automático. Muito bom. Foi automático. Eu leio esse texto e eu tenho temor, mas eu não quero estar ali, não. Eu não quero fazer parte daquele relato, não. O amor se esfriará. Eu quero um amor aquecido. E a única maneira de aquecer o meu amor por Deus é se eu não sair de perto dele. Amém. Porque se eu me distrair e for seduzido por outros amores, eu posso esfriar. Eu não quero esfriar. E o que a gente vê na história de Moisés não é a história de um homem que esfriou, é a história de um homem que cresceu no seu fogo, no seu amor, na sua necessidade de relacionamento com Deus. Eu abençoo você assim, igreja de conquista. Amém. Conquista. Abençoo você assim, igreja de conquista. Que você seja uma igreja que não esfria. Amém. Eu contei ontem para os jovens, temos um casal de missionários que neste momento está no Oriente Médio visitando várias igrejas que estão sob forte perseguição. E essa semana eles enviaram para nós um relatório de que eles estão visitando as 7 igrejas da Ásia, as de Apocalipse, que é hoje a região da Turquia. E nesse dia eles estavam em Éfeso. E eles falaram assim para a gente: essa cidade tem 36 mil habitantes e 20 cristãos. Quem se lembra o que está escrito a respeito de Éfeso? Se você deixar o primeiro amor, eu removerei o teu candeeiro. Eu não quero fazer parte de uma história dessa. Vocês se juntam a mim nisso? Amém. Jesus aquece-nos, né?
aquece-nos. Aquece-nos. Sabe como um casamento se esfria? Quando o casal deixa de ter intimidade. Quando o casal deixa de se escutar. Deixa de se conversar. Deixa de se curtir. Sabe quando a amizade se esfria? Quando os amigos se distanciam e se conformam com isso. Eu posso dizer isso, porque apesar de eu ter distanciado de vários amigos, nunca esfriamos. Deus me deu uma graça grande e eu agradeço a Ele por isso, de cultivar amizades mesmo distantes geograficamente. Sabe por quê? Porque eu preciso, mas esse é outro assunto. Mas Deus nos deu a graça, como igreja, de podermos ter um amor derramado por Deus, que a gente cultiva pelo relacionamento, pela intimidade, para a gente não esfriar. Vamos fazer isso? Agora vamos aos pontos. Se der tempo, eu falo 5 aspectos de mudança em Êxodo 3 para 33. Primeiro, em Êxodo 3, Deus arma uma cena para atrair Moisés. Em Êxodo 33, é Moisés que atrai Deus. Perceberam isso? Em Êxodo 3, a cena da sarça, que tinha fogo, mas não pegava fogo, não se consumia, ficava lá, aquela cena de milagre, de sobrenatural, fez Moisés ter a atenção dele atraída para aquilo lá, e quando ele vai se aproximando, ele fica maravilhado, e então ele para, e Deus ali aproveita a cena e fala com ele. Já em Êxodo 33, quando Deus ameaça, dizendo: a minha presença não vai com você, eu não vou com você, Moisés começa um diálogo com Deus que faz Deus mudar de ideia. Você se assusta por eu falar que Moisés fez Deus mudar de ideia? Porque a gente leu o 33, Deus começa o 33 dizendo: ó, não vou com vocês, porque se eu for, eu vou consumir vocês com a minha presença, porque vocês são um povo de dura serviço. Então Deus estava dizendo: olha, para proteger vocês de se perderem, eu não vou, mas eu mando um anjo com vocês. Aí Moisés chega e fala: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. E aí Deus então fala: tá bom, Moisés, eu vou. Então, nesse primeiro momento, fica claro que Deus tinha um interesse, e por causa do interesse de Deus, ele chama Moisés. Mas agora em Êxodo 33, Deus e Moisés têm o mesmo interesse, e Deus é momentaneamente privado de estar no meio do povo pela condição de pecado do povo, até que Deus encontra alguém que se torna um motivo para ele estar lá, que não é um motivo de destruição, de justiça, de aplicar a sua justiça diante do pecado do povo. Deus achou alguém para amar no meio do povo, e então achou alguém para hospedá-lo. Que mudança fantástica! Quando a gente começou a vida cristã, Deus nos atraiu, foi ou não foi? Não foi? Alguém falou de Jesus para nós ouvimos aquela palavra e de alguma maneira fomos mexidos, transformados e fomos até o Senhor. Mas durante a caminhada, o que Deus espera é que nós nos tornemos filhos maduros, que não estão mais com Deus por causa dos seus interesses particulares que Deus pode suprir, mas agora tem os mesmos interesses de Deus, mas como são de Deus, só com a presença de Deus pode suprir. Será que eu me fiz entender? Vida cristã de menino é vida cristã que eu preciso que Deus faça tudo por mim, senão eu vou embora. Vida cristã de filho maduro: Deus, estou com você. E quando alguém começa a apresentar um problema, Senhor, tenha paciência, estamos juntos,
Calma. Não, Tony, eu não aguento mais esse cara. Não, senhor, eu aguento. O senhor. E a gente começa a compartilhar com Deus do desejo do coração dele, das ocupações de Deus, das lágrimas de Deus, porque agora a gente é filho maduro. E até quando Deus está enfrentando suas lutas para realizar o seu propósito, Deus encontra em filhos maduros alguém que diz assim: Senhor, mas eu estou aqui. Eu vivi uma situação em uma das minhas vidas a Moçambique muito interessante, que ilustra isso aqui. Eu estava num dia cansado, dormindo mal, num lugar que era muito bom para a realidade de Moçambique, mas estava difícil para nós ali. Estava dormindo num trailer, a cama tinha 30 centímetros assim até o teto, e eu sempre batia essa minha cabecinha, dificuldade de dormir. Não pense mais nada, Paulo. Não pense mais nada. Se oriente. Aí, num dia, eu estava ministrando todos os dias, várias vezes ao dia. E era difícil porque eu estava ministrando em português, em Moçambique se fala português, mas a maior parte das pessoas falam português muito diferente, misturado com os dialetos, então a gente tem que falar um português básico, simples, pensar muito para falar, enfim. Aí eu estava indo do trailer para o local de reunião, e eu ia falar com Jesus assim: lá vou eu de novo. Sabe aquela? Lá vou eu com Jesus. Estou indo. Mas, gente, foi tão incrível. Na hora Jesus me interrompeu, não deixou eu completar a frase que ele já escutou aqui na minha cabeça, e falou assim: lá vamos nós, né, filho? Naquele dia eu entendi o que eu estou dizendo para vocês. É quando os interesses de Deus se tornam os mesmos interesses nossos. Não é somente Deus que nos atrai. Ele já nos atraiu. Ele já falou tanto conosco que agora a gente também atrai Deus. Deixa eu te perguntar, menino, menina, os interesses de Deus ainda te empolgam? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Dois textos eu queria te lembrar. Estou citando Êxodo, 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu vou citar Joel 2: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. São duas notícias. Qual você prefere? A primeira ou a segunda? Vou repetir, alguém tem que responder, senão eu vou parar de pregar. Você prefere 2 Timóteo 3:1 ou Joel 2? 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Joel 2: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2. Qual que você prefere? Joel 2. Claro! Né? Óbvio. Agora não tem como você escolher, porque as duas coisas acontecerão nos últimos dias. Por isso eu coloquei a palavra prefere, mas não coloquei a palavra escolha, porque nós não temos essa escolha de dizer que nos últimos dias a gente não quer tempos difíceis, ainda que exista muita gente falando sobre isso, contrário a isso, de que a igreja não vai passar pela perseguição, de que a igreja vai ser tirada antes do sofrimento. Isso não é bíblico, isso não é verdade. A igreja vai passar pela perseguição, mas há uma promessa de Deus de derramar do Espírito, que começou em Pentecostes e não parou. Eu queria tanto ouvir um amém para não parar. Amém. Não parou. Amém. E que na minha fé vai se intensificar, porque é impossível passar por tempos difíceis e vencer sem o derramar do Espírito. Eu creio no mover de Deus nos últimos dias, que vai nos capacitar e nos fazer viver coisas incríveis. Eu creio. Esses dias Deus teve um sonho
que Deus mandava a gente para algum lugar e não tinha combustível no lugar. E aí alguém mandava profeticamente ela botar, bote água que o carro anda. Eu creio que isso vai acontecer. Amém. Nós vamos andar com água no carro, mas nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém. Quando os nossos recursos acabarem, não significa que Deus parou. Significa que Ele vai começar. Eu creio. Começa assim. Amém ou não? Amém. Agora, como viver esses dias em tempos difíceis sem compreender o coração de Deus? Irmãos, faz parte do coração de Deus a salvação da humanidade, e faz parte do coração de Deus a necessidade de justiça sobre a humanidade, e faz parte do coração de Deus a honra ao sacrifício de Jesus na cruz. Então é claro que aqueles que creram e foram lavados pelo sangue do Cordeiro terão lugar no céu, e é claro que aqueles que não creram e não foram lavados pelo sangue do Cordeiro não terão lugar no céu, porque Deus honrará o sangue do Cordeiro. Então temos duas realidades que vão viver juntamente: a realidade dos que creem e a realidade dos que não creem, a glória para os que creem, a condenação para os que não creem. E é por isso que os selos estão sendo desatados, ou serão desatados, e a história vai ser desenrolada. Mas tem um cordeiro que controla o desenrolar dos selos, tem um rei que controla o desenrolar dos selos, tem um leão que controla o desenrolar dos selos. Então, vamos embora se unir ao coração de Deus. Quando as coisas complicadas começarem a acontecer, fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor está vindo, vou perseverar. Amém. Ao invés de ficar reclamando com Deus, ficar chateado com Deus, ao invés de ficar dizendo: Deus, eu não quero mais, pelo amor de Deus, para com isso, se é que isso acontece, e fala assim: ó Pai, estou entendendo, hein? Oh Senhor, tomara que eu me faça entender. Estou entendendo, Pai. Esses dias eu vi uma notícia no jornal que me deu uma tristeza pelo fato em si. Mas gente, eu achei tão legal. Tá filmando, né? Que perigo falar mal dele. Mas eu achei impressionante. A notícia era: vários países em torno de Israel estão oferecendo risco a Israel. E na minha fé, uma das coisas que vai acontecer é um cerco a Israel como um sinal de relógio para a volta de Jesus. As nações se voltando em conjunto contra aquela nação, não por causa de Israel, mas de oposição a Deus. Uma forte oposição a Deus. Quando eu vi essa notícia, eu falei: uau! Veja, pelo amor de Deus, eu não estou feliz com a guerra. Você entendeu, né? Eu oro por Israel, oro pelos palestinos, tem que orar mais pelos dois, confesso. Mas o que eu estou querendo lhe transmitir é: quando você sentir o coração de Deus desejando promover um casamento, você não vai ficar perplexo com as notícias dos últimos dias. O pai quer fazer o casamento do seu filho. Amém. Porque o filho comprou a sua noiva. E o pai vai cumprir a promessa. Amém. O pai disse: vai lá, filho, e compra ela. Ele comprou. E ele aguarda o casamento. E o pai vai fazer o casamento. Então eu te pergunto: tudo bem que Deus te atrai? E agora? Você está atraindo Deus para a conquista? Atrai Deus para a conquista. Atrai Deus para a sua casa. Atrai Deus para o seu bairro. Para de viver nos próprios interesses, Tony. Atrai Deus para Jundiaí. Atrai Deus para o seu bairro. Atrai Deus para o seu país. Atrai Deus.
E quando Deus falar assim: Tony, você está vendo que estão querendo aprovar uma lei a favor do aborto? Tony, eu não suporto mais essa nação. E você diga: Pai, tem misericórdia da nossa nação, salva mais alguns, ainda que eu entenda que o teu juízo tem que vir. Eu acho que eu estou te assustando, né? Senhor, ajuda a gente, né? Atrai Deus. Tony, como é que você atrai Deus? Gente, Deus só quer relacionamento e Ele não precisa de nada. Tem nada que possa oferecer para Deus que Ele já não tenha. Sabe o que atrai Deus? É alguém que diga para ele assim: Senhor, eu não vou levantar da cama hoje se o Senhor não for comigo. Eu não vou trabalhar se o Senhor não for comigo. Eu não vou lavar roupa se o Senhor não for comigo. Eu não vou pregar se o Senhor não for comigo. Eu não vou sair, não vou fazer nada se o Senhor não for comigo. É isso que atrai Deus. É alguém que faça questão de Deus, como Deus faz questão da gente. Atrai Deus. Deixa de ser menino e vamos passar a ser filho maduro. Vamos sair de Êxodo 3 para o 33. Amém. Amém? Amém. Segundo aspecto, sobre ser empregado ou companheiro. Jesus, por favor, fala conosco. Você leu comigo? Deus encontrou Moisés quando ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Ele trabalhava para Jetro por salário. E aí Deus chama Moisés para apacentar o seu povo. E agora não seria mais trabalho, não seria mais por salário. Agora seria por chamado, por vocação. Eu queria falar um pouquinho dessa palavra vocação para você entender onde ela está na nossa história. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa voz que ecoa. Moisés agora não teve de Deus a promessa de qualquer recompensa particular, de qualquer benefício em função do chamado, mas tinha alguma coisa dentro de Moisés que o moveu. O que é que moveu Moisés? Moveu Moisés a voz de Deus. Deus falando com ele: vai lá e faz isso que eu estou mandando você fazer. E aí Moisés apresenta aquelas desculpas, que não são objeto da minha conversa com você agora, mas aquelas desculpas, e Deus insiste. E não foi fácil para Moisés cuidar daquele povo, não, porque até para Deus não foi. Porque Moisés teve que cuidar de um povo complicado, um povo de dura serviço, um povo que não se dobrava, um povo que era complicado, enjoado, um povo rebelde, que facilmente se amotinava contra Deus. Em tantos momentos isso aconteceu. Não foi fácil. Mas então, se não tinha nenhuma recompensa imediata, porque no rebanho de Jetro era sogro dele, devia ter um salário, alguma coisa que ele repartia lá com Moisés em troca do trabalho. Agora não tinha nada. O que é que tinha? Me permita, fale aí a palavra vocare. Vocare. Tinha uma voz que ecoava. Em nome de Jesus, menino, ouve a voz de Deus que ecoa. Não cabe a voz de Deus, não. Não fica achando que a voz de Deus dentro de você se calou, não. Porque toda pessoa chamada tem uma voz dentro dela. Amém. A voz não está fora. A voz está aqui, ó. E mesmo que tenha barulho, e mesmo que a gente tente, uma pessoa que ouviu Deus chamar, a voz ecoa. Amém. Nem que você ouça somente o eco. Sabe o que é o eco, né? É a resposta distante do som que foi enviado. Bateu lá e está voltando. Eu te abençoo, igreja, com ouvir a voz de Deus batendo lá longe, mas está voltando. A voz que ecoa, a voz que faz você dizer: estamos juntos, Senhor.
Eu te amo. Estou entendendo. A voz que faz a gente trabalhar sem salário, sem recompensa imediata. Tony, como é que se trabalha sem recompensa imediata? Eu vou te dizer como. E eu vou te mostrar agora um personagem muito melhor do que Moisés. Jesus está no Getsemane. Deus diz para ele: bebe o cálice. O que é que ele responde? Mas me ajude. Não foi isso? Porque ele fala para Deus assim: se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Ou seja, a vontade do Pai e a dele naquele momento eram iguais ou diferentes? Era diferente, uma ou outra. E aí Jesus enfrenta toda aquela crise que ele avisa aos discípulos antes de orar: o espírito está pronto, a carne é fraca. Era Jesus em carne que estava percebendo o preço da obediência e não o benefício da obediência. Diante do preço da obediência, o que fazer para obedecer, menino? Quando a obediência não tem nenhum benefício diante de você, quando a única coisa que você está vendo é choro, é dor, é escárnio, é a gente indo embora. Eu falo de Jesus na cruz. O que fazer? Como Jesus escolhe a vontade de Deus sem nenhum benefício aparente? Ô Cristo, coloque aí meu livro, João 14:31, para a gente ver a resposta. Lê, todo mundo, 1, 2, 3 já. Agora responde a minha pergunta: por que Jesus obedeceu a Deus quando a vontade dele e a de Deus eram contrárias e sem nenhum benefício aparente? Responde com base nesse texto. Por quê? Não, fala só o porquê, não precisa ler o texto de novo não. Não teve aula de português. Hã? Fala Beto, fala alto Beto. Amo o Pai. Por que Jesus obedeceu, gente? Porque ele ama o Pai. Ele faz que o Pai é menor. Muito bem. Quantos motivos Jesus tinha? Um que era suficiente. Qual era o motivo? Eu amo o Pai. Jesus não obedeceu porque a cruz era legal. Jesus não obedeceu porque a cruz tinha recompensa. E tinha, porque Isaías disse: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas naquele momento de Getsemane ele não viu o fruto. E essa era a crise. Ele avisa aos discípulos: eu estou angustiado até a morte. Quando você não vira o fruto, faz o quê? Sai correndo? É isso não? Então me fala o que é que você faz. Escolhe amar ao Pai. Aí você obedece, porque você achou o motivo. Faz por amor. Mas como eu disse, eu estou falando de alguma coisa que não é para menino. Menino não sabe amar, menino só sabe ser amado. É ou não é? Criança não é assim? Você espera que seu filho de 5 anos te ame? Vou reduzir. Você espera que seu filho de 1 ano te ame? Desculpa, mas o que ele quer é peito. Ele não quer amar. Ele quer usar o peito da mãe para mamar, para sobreviver. Você acha que ele chora porque sentiu saudade? Tem uns pais bem tolos, né? Mãe tá com saudade, tá chorando. Que saudade nada! Ele quer sobreviver, meu amigo. Menino não faz porque ama, menino faz porque precisa. Companheiro não. Faz porque ama, mesmo que não precise.
Moisés sai de menino para companheiro. Moisés sai de estou trabalhando com o rebanho do meu sogro para ganhar meu saláriozinho, para trabalhar com um rebanho muito pior de Deus sem ganhar nada. Sem ganhar nada, irmão, você está entendendo, né? Aqui, porque a recompensa está na eternidade. Tem recompensa aqui, tá? Mas eu não vou falar não, porque eu não quero desfazer o que eu disse. É para ficar isso aí só. Fica aqui. Meu Deus. Uau, cuidar da igreja é bom demais. Queridos, Deus quer nos envolver no que Ele está fazendo. O maior benefício de ser companheiro de Deus não está no resultado do trabalho, está no que a gente descobre sobre Deus enquanto trabalha. O serviço com o qual Deus nos envolve é o cenário que Ele apronta para termos revelação dele. Moisés descobriu a paciência de Deus cuidando do povo. Moisés descobriu o amor de Deus cuidando do povo, o poder de Deus cuidando do povo, porque enquanto Moisés cuidava do povo, Deus manifestava seu poder, Deus dava uma outra chance. Deus dizia: se você se arrepender, não vem juízo, se arrepende. Moisés foi conhecendo a Deus durante o trabalho. Então, o benefício do trabalho não está no salário que você recebe, está na revelação de Deus que você tem enquanto serve, e isso é suficiente. Amém. Para quem ama. Eu lembro meu menino hoje com 21 ou 22? 21. Pequenininho lá em Salvador ainda, talvez 2 anos de idade, eu tinha um jardim de inverno na sala, eu ia molhar o jardim de inverno, e eu falava, ele sempre queria fazer as coisas comigo, aí falava: tá bom filho, vamos lá, e ele pegava o baldezinho de praia dele, e eu pegava o baldão, né, para molhar o jardim. Era um trajeto de uns 5 metros, sei lá, uns 5, 6 metros, da torneira até o jardim. Eu conseguia levar meu balde sem derramar nada, ele chegava lá com o balde sem água. E tu já imaginou onde ficou a água? No meio da sala, no meio do trajeto todo. Ou seja, envolver ele com o meu trabalho me deu mais trabalho. É assim, gente, que acontece. Mas tem uma coisa: que delícia estar com ele durante o trabalho. É assim que Deus se sente. E a gente fica olhando para a água derramada na sala e chorando porque não levou a água para o lugar. E Deus vai dizer: ei filho, eu estou aqui, ó, vamos curtir o momento. Tu me entendeu? Falei bem baiano. Aprende a perguntar assim: Senhor, o que é que você está querendo me mostrar? Você está querendo me ensinar o quê? Me fale aí, o que é que de você que eu tenho que ver agora? Gente, eu lembro que eu fui aconselhar uma pessoa em uma outra cidade, muito distante, e não foi Jundiaí, tá bom? E era um caso tão terrível, tão terrível, tão terrível, que eu cheguei lá com o espírito de Jonas. Tu já foi trabalhar? Desculpa, eu estou confessando um pecado aqui, mas eu estava no espírito de Jonas. Eu fui lá aconselhar aquela pessoa para ela desistir de ser crente. Tu está me achando agora terrível, né? Pode me achar, porque quem vai ficar lindo aqui agora no é Deus, presta atenção. Eu cheguei lá com todos os argumentos, eu ia falar um monte de coisa, e ela finalmente ia dizer: não dá para mim não, e vou embora. Quando eu cheguei lá, eu abri a boca, na minha boca só saiu coisa de misericórdia, eu não entendia. Deus, o que está falando essa boca? Misericórdia, 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 misericórdia. Ela disse o que eu achava que eu ia dizer. Ela não se arrependeu não. Mas eu saí de lá. Eu lembro como eu fiquei no carro no trajeto, que era uma viagem. Eu lembro como eu fiquei no carro. Deus, você é muito misericordioso. Como
Você falou tudo aquilo para ela, sabendo que ela ia dizer aquilo que disse. E eu comecei a adorar a Deus. Você entendeu? Ao invés de eu ficar apavorado com a falta de resultado do meu ministério, Senhor, glorificado seja o teu nome pela tua misericórdia. Coisa de companheiro que está de olho no coração do companheiro e não no salário que vai receber. Vamos embora? Para Êxodo 33. Terceiro aspecto. Em Êxodo 3, Moisés, conversando com Deus, pergunta assim, fala assim: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Você se lembra o que é que Deus responde? Acabamos de ler. Vou perguntar só isso. Você lembra que Deus não respondeu a pergunta? O que é que Moisés pergunta? Deus, quem sou eu? E mais na frente ele vai dizer os motivos que ele tinha para não ser ele, né? Chama qualquer um menos eu, sou pesado de língua, não sei falar, vai dar bronca, vai dar errado, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas quando Moisés pergunta a Deus quem sou eu, Deus fala assim: a minha presença irá contigo. Deus não tem compromisso com nossos mimimis. Alô? Como alguém disse amém uma frase dessa? Ele gosta dessa frase, né? Deus não tem compromisso com nossos mimimis. Amém. Sabe o que é mimimi? É quando a gente se coloca como obstáculo para Deus fazer o que Ele quer fazer. Deus fala: eu quero que você faça isso. Aí fala assim, a gente está muito humilde, né? Senhor, fecha aqui. Eu não sou a pessoa indicada. O senhor sabe, não é mesmo? Quando a gente fala, tem lá atrás, lá no fundo, uma certa soberba, porque a gente está achando mesmo que é a gente que vai fazer. Tu entendeu? Mas só que no chamado de Deus a Moisés, lá em Êxodo 3, tem uma coisa interessante. Deus fala assim: ô Moisés, eu vi a opressão do meu povo e desci para livrá-lo. Vai lá e tira o povo do Egito. Eu acho que Moisés esqueceu a primeira parte da conversa. Vou repetir para ver se tu entendeu. Ô Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu desci para livrá-lo. Quem desceu? Deus. Quem vai livrar? Deus. Quem vai tirar o povo da terra? Deus. Quem vai conduzir no deserto? Fala Deus. Deus. Quem vai fazer o povo entrar na terra? Deus. Quem vai livrar dos inimigos? Deus. Aí Moisés: Senhor, eu não tenho condição de fazer. Por isso que Deus fala com Moisés assim: Moisés, vai. Moisés: Senhor, quem sou eu? Moisés, eu vou com você. Irmãos queridos, sempre é Deus. Amém. Amém. Agora a pergunta é: você quer que Deus te envolva ou quer que Deus te isole? Deus quer te envolver. Por quê? Porque é Pai. E Deus gosta desse negócio de relacionamento. Eu sei que os irmãos aqui vieram lindamente massagear o meu coração, falando de mim, na história da vida deles. Mas quem fez, gente? Por favor, fale. É Deus que faz. E eu posso contar as coisas que eles já fizeram comigo. Eu vou te contar um negócio. Quando o Éder quis mudar para o Cristo, eu falei não para ele. Você sabia disso? Não. Ele falou tanta coisa boa de mim, ele falou uma ruim, para dar uma quebrada no meu orgulho. Eu falei: não, você não vai não. Traz ela para cá. Mas sabe por que eu falei isso? Porque ele era meu melhor jovem. Era a minha esperança de liderança do jovem de Jundiaí. Aí chegou em Deus, mandou eu embora.
Que bom que você veio. É por isso que é melhor as pessoas ouvirem Deus do que a gente. Porque a gente erra, Deus não. Amém. Alô? Tu já acredita, amém? Amém. Glória a Deus, assim daqueles. Está com medo de ofender seu pastor, ele vai gostar. Ele vai gostar se você ouvir Deus mais do que ouvir. Amém. Porque na maioria das vezes, Deus falou com ele antes. E você já vai chegar manso, vai dizer, ok, pastor, eu estou contigo. Aí, em Êxodo 3, coisa linda. O assunto era quem era Moisés. Em Êxodo 33, o assunto era qual? Moisés diz no capítulo 33, verso 12: Tu me fazes subir, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. 13: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Agora, o importante de Moisés não era: Deus, você me conhece? Você sabe quem sou eu? Agora, o importante de Moisés é: Deus, eu quero saber quem você é, eu quero te conhecer. O importante é o Senhor. Eu não vou sair daqui não, se o Senhor não for comigo. Que paixão crescente, que amor que se desenvolveu. Agora Moisés deixou de ser o centro das preocupações dele, e Deus passou o centro das preocupações dele. Eu quero te conhecer. E é lindo lá em Êxodo 3 como Deus começa a quebrar essa centralidade de Moisés, né? Porque Moisés fala assim: Senhor, eu sou pesado de língua. Aí eu acho lindo, até Deus está de mim. E Deus, Moisés, quem fez o que fala e o que não fala? O que enxerga e o que não enxerga? E Deus não vai aceitar. Oh, Moisés querido, que coisa horrível, não é verdade? Ah, eu te entendo. Não. Moisés, o assunto não é você. O assunto sou eu. E aqui, em Êxodo 33, o clamor de Moisés é: eu quero te conhecer. Meu assunto não é o povo. Meu assunto não sou eu. Meu assunto é você. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Meu assunto é o Senhor. Então, ponto 3 é: eu, oh Deus. Em Êxodo 3, Moisés estava preocupado consigo. Em Êxodo 33, ele está ocupado com Deus. Deus era o centro do seu ministério. A presença de Deus era o centro do seu ministério. Em Êxodo 3, quando Deus fala assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus se apresenta e fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Diz o texto que Moisés vira o rosto, teve medo, com razão, estava com o pé sujo, não sabia onde estava pisando, não sabia quem era aquele, tem razão. Moisés vira o rosto. Mas aqui em Êxodo 33, não é que Moisés não virou o rosto. Moisés assume o risco de morrer, dizendo: Deus, eu quero ver tua face. Passa diante de mim e me mostra a tua glória. Moisés, nenhum homem viu a minha face e viveu. E se eu passar, você vai morrer. Eu vejo Moisés dizendo: tem nada não, eu morro feliz. Irmãos queridos, quantos aqui, se Deus falar assim: pessoal, vou visitar vocês hoje, aí vocês vão correr muitos riscos. Vocês vão correr risco de confessar pecado publicamente, que a presença de Deus faz isso.
Você não corre o risco de parecer idiota, porque vai que um de vocês cai ou pula, não sei. A gente está disposto a correr risco para ter revelação profunda de Deus? Responde essa pergunta. Sim. Responde para ele essa pergunta. Então faz isso. Busca Deus correndo risco. Deixa Deus quebrar tuas pernas, como fez com Jacó. Deixa Deus tirar você do trivial, do comum. Deixa Deus fazer alguma coisa que te surpreenda. Ah, eu sei, você acha isso legal, mas é que se Deus fizer, talvez alguma coisa muito séria mude. Tudo bem. Lá estava Moisés. Em Êxodo 3, ele esconde o rosto. Em Êxodo 33, ele expõe o rosto. Você se lembra o que aconteceu com o rosto? Em Êxodo 3, o rosto dele foi igualzinho. Em Êxodo 33, o rosto dele brilhava. A glória de Deus foi estampada no rosto dele. Mas Paulo, falando disso em 2 Coríntios capítulo 3, diz que nós temos um destino melhor do que o de Moisés. Porque Moisés, depois de um tempo, o brilho se desvaneceu e ele cobriu o rosto para a galera não ver. Quanto a nós não é assim não. Aí diz Paulo, quanto a nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Amém. Na imagem do Senhor pelo Espírito. Aleluia. Deixa eu fazer uma aplicação prática sobre expor o rosto. Expor o rosto é a gente mostrar exatamente quem a gente é. Para deixar Deus fazer a gente ficar parecido com Jesus, a gente tem que mostrar exatamente quem a gente é, antes que as pessoas tenham que fazer isso. Tudo bem se meu irmão precisar me confrontar, me corrigir, me exortar, mas que maravilhoso se ninguém precisar fazer isso comigo, e eu voluntariamente expor o meu rosto diante do Senhor, diante dos meus irmãos. E deixa eu falar dessa ordem, porque é diante do Senhor. Eu não sei você, mas às vezes, quando eu estou fraco, quando eu peco, eu tenho muita vergonha de chegar diante de Deus e falar: pequei. Eu preciso falar: então, Senhor, você vai querer, eu vou pregar. Então, Senhor, aqui, meu filho, esposo, e o que Deus quer, Tony, fale de você para mim, velho. Desculpa usar essa linguagem com Deus. Fale de você. Exponha. Deixa eu chegar lá dentro. Deixa eu entrar no seu coração. Deixa eu transformar o seu profundo, porque eu quero habitar o seu profundo. Mas se eu não tiro o que tem no profundo, eu não entro no seu profundo. Então vamos expor o rosto, irmãos. Vamos expor o rosto, a glória de Deus, para que as nossas manchas vão embora e a glória de Deus seja vista em nós, que na nova aliança sejamos parecidos com Jesus. Amém ou não? Amém. Sejamos parecidos com Ele, de maneira que nossa esposa, nossos filhos e os irmãos vejam Jesus em nós. Eu fui chamado por Jesus muito cedo com esse tom de conhecer Jesus para ser semelhante a Ele, e eu não cheguei lá não, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que de mim estão, eu prossigo para o alvo. Você perguntar assim: Tony, o que é que você quer da vida? Eu vou lhe responder o seguinte: eu quero conhecer Jesus e ser como Ele. É o que eu quero da vida. Eu tenho outro projeto de vida. Aliás, eu vou dizer que eu tenho: que minha esposa e meus filhos conheçam Jesus e sejam parecidos com Ele. Que a igreja seja parecida com Jesus, conhecendo a Ele. Mas eu vivi uma experiência que me animou. O pessoal que trabalha com crianças lá em Jundiaí, que Alan teve o privilégio, o pai, de ajudar a formar a galera lá. Fez uma atividade que era a seguinte: reúne a família e bota um papelzinho na mão de cada um. E os 4, no meu caso,
Então pegaram o papel e tinham que dizer o seguinte: quando falar o nome do membro da família, escreva o que aquele nome te lembra. Deu para entender a atividade, né? Os 4 com o nome falavam assim: Neilza. Aí todos os 4 escreviam o que Neilza lembra. Jennifer, os 4 escreviam. Aí começaram por mim, não sei se começaram, falaram de mim. Aí quando falaram assim, Tony, os 3 escreveram e viraram para mim ao mesmo tempo: Jesus. Pronto, para mim está, meu ministério está terminado. Se os meus filhos, ao ouvirem o meu nome, lembrarem mais de Jesus do que de mim, que delícia isso! Que bom! Ei, dona, tira o véu. Não tenha medo de mostrar seu rosto, não. Porque o resultado de mostrar o rosto é ter o carinho da glória de Cristo. Amém. Mostra o rosto. Deixa Deus entrar no teu profundo. Oh Senhor, ajuda-nos a entender isso. Mostra o rosto. Se você quer um bom motivo, eu vou te dar. Se você quer um bom motivo, não, se você quiser uma boa estratégia, vou te dar. Passa a orar mais assim: Senhor, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Aí você vai ouvir Deus dizer assim: então me mostra você, que eu te mostro eu. E Ele vai te mostrar a glória dele. Mesmo que você tenha coisa ruim no seu rosto, Ele vai te mostrar, porque Ele sabe que o que nos transforma é o que a gente vê nele, não o que a gente vê na gente. Ele vai te mostrar a santidade dele. Mas quando Ele te mostrar a santidade dele, Ele fala assim: eu não sou santo não. Você sabe que eu não sou, né? Ele fala: eu sei, mas eu estou trabalhando, viu? Senhor, eu não sou lá tão honesto como as pessoas dizem, né? Mas eu sou, então olha para mim, fica olhando. Que mania que a gente tem de quando descobre uma mazela na gente, fica olhando mais para a nossa mazela do que para o rosto perfeito de Cristo. Continue olhando para Cristo quando você perceber seus pontos. Amém. Porque Cristo não sairá de perto. Ele vai ficar até o que Ele é seja visto em nós. Amém. Que alívio, né? Que alívio que eu tenho um Deus que eu posso ficar nu na frente dele e não vai sair correndo. Ele não sai. Amém. Você está me entendendo, menino? Eu já não sei que ponto que eu estou. Indo para o quarto. Estava no 3. Tá no 3. Eu, Deus, foi qual ponto? 3. Outro ponto é se expor ou se esconder de Deus. Esse é um ponto. Esse vai começar agora, né? Não, é o que eu acabei de falar. Foi esse? É virar o rosto ou expor o rosto. Esse é o 4 então. Ok? Sim. E alguém liga o meu computador aqui que está acabando a bateria. Tá? Pega ali na minha mochila, por favor, a tomada. O resto pode continuar prestando atenção, por favor. Que ponto é? Sim. Sim. Agora eu sim. Agora o ponto é sobre resistir ou fazer questão. Em Êxodo 3, Moisés de Deus manda outro e dá-lhe argumento. Eu não vou, mas é que dá trabalho para Deus, entendeu? Você sabe o que é trabalho para Deus? Não é pecado. Porque pecado está resolvido na cruz. Você sabe o que é o trabalho para Deus que a gente dá? É a resistência. Ou a soberba que obriga Deus a resistir a gente.
essa nossa empáfia, esse nosso orgulho, é esse trabalho para Deus. O pecado, Deus já resolveu na cruz, Ele perdoa. Não vai pecar por todos eles, não, pelo amor de Deus. Mas o problema é a resistência, é a argumentação, é a chateação de não obedecer. Pronto, expliquei. Foi? É isso que é ruim. Tanto que quando a gente lê lá os argumentos de Moisés, diz assim no texto: acendeu-se a ira de Deus contra Moisés. Por que acendeu a ira de Deus? E Deus colocou Arão para ajudar ele. Por que acendeu a ira de Deus? Porque Moisés estava resistindo. Era um privilégio conduzir aquele povo. Era um privilégio ser envolvido na obra de Deus. Ele fica falando um bocado de coisa para resistir a Deus. Ah, que coisa chata. Já em Êxodo 33, desculpa eu falar desse jeito, mas Jesus já te ajuda a entender. Quem é que resiste quem? Percebeu a diferença? Em Êxodo 3, quem é que diz não vou? Moisés. Em Êxodo 33, quem é que diz não vou? Deus. Não é impressionante, gente? Que intimidade. Em Êxodo 3, quem é que convence quem? Deus convence Moisés. Em Êxodo 33, quem convence quem? Moisés. Moisés convence Deus. Que coisa. Quem resiste e quem cede. Eu acho que quando a gente é maduro, a gente vira criança para fazer umas coisas loucas, não para ser infantil. Meu filho, uma vez, sabendo que eu ia fazer uma coisa perigosa, com medo do que eu ia fazer, eu não lembro exatamente o que era, se era sair num dia de chuva, alguma coisa assim, simples. Ele me vai e fala: não, mas você não vai não. Dá licença, menino. Não, você não vai não. Filho, não vai, pai, você pode até me bater. Tem coisa louca que criança faz que o pai gosta. Sabe o que ele está fazendo? Está dizendo assim: pai, eu preciso de você. Ele tinha uns 3 aninhos. Que 3? Não falava como ele falava. Ele devia ter uns 2. Aí eu dei uma corretiva dele. Pode dar corretiva em conquista? Não, mas na igreja pode. Eu dei uma corretiva nele. Botei ele sentado lá no fundo da cama. Fiquei cá olhando para ele. Fique aí sentado, olhando para mim, que você fez uma coisa muito feia. E ele, sentadinho na cama, lá no fundo. Aquela coisa, aquela ponta. O pai te conhece, né? Alan também. É que você lamentou ele. Foi nisso que lamentou Cristo. Deus é que Foi o contrário. Aí, sentado lá, fica aí, não venha pra cá, não ande. Aí ele ficou chorando, uns 48 segundos, foi o máximo que ele aguentou. De repente levanta as 2 mãozinhas assim, falando: papá, quero você. Rapaz, quando aquele menino disse: papai, quem é você? Eu voei em cima dele e agarrei o menino. Não tinha regra de disciplina que me privasse daquele negócio. Tu vai me chamar de frouxo? Ele me chama de pai. Deus não está interessado em filho perfeito. Deus está interessado em filho que diga: pai, Amém. eu quero você. Me pegue, me corrija, me bata, mas me pegue.
É Moisés em Êxodo 33. Pai, eu quero você. Eu não vou te resistir. Por que você me resiste? Não me resiste, Pai. Não fica assim. É interessante que quando Deus fala, olha só, em Êxodo 33, 14, respondeu Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Deus acabou de dizer para ele: tá bom, Moisés, eu vou com você. Aí ele fala: Deus, se você não for comigo, não me faça subir. Eu acho que Moisés não estava ouvindo direito. Tamanho o desespero dele com aquela notícia. Mas parece que a gente se acostumou a ser uma igreja que não percebe Deus. Uma igreja que faz um culto certinho, programado há 3 meses. A gente não se incomoda de num culto como esse, a gente não perceber o Espírito Santo tocando em gente, fazendo a gente celebrar, cantar, pular, sei lá, chorar, qualquer coisa. Alguma coisa que demonstre que o Espírito Santo está presente. E se alguém se distrai, pelo amor de Deus, gente, vamos ser uma igreja que faz questão de perceber a presença de Deus. Porque que ele está, eu não estou discutindo, que ele avisou que está aqui. Eu não estou discutindo se ele está ou não está. O que eu estou pedindo é: para de resistir, para de ignorar, para de apresentar um monte de argumento e entra e clama. Não deixa nada do que você for fazer com Jesus sem você dizer para ele: Jesus, você vai comigo? Você vai fazer alguma coisa hoje? Eu estava participando de uma experiência sobrenatural com Thaís, né? Porque recebeu a manicure, e é uma pessoa que ela está evangelizando, ela pediu para eu orar pela manicure. Eu fiquei pensando que coisa interessante. Não é a manicure fazer o trabalho dela, é uma pessoa que vem na minha casa que eu vou falar de Jesus. Isso muda tudo, não é verdade? Só que não dá para falar de Jesus sem a presença. Está dizendo: Jesus, você vai estar comigo quando eu falar de ti? Você vai falar com aquela moça? Ela vai ser quebrantada ou não vai? Importune o Espírito Santo. Faça o Espírito Santo perceber que você faz questão. Se eu estou pregando a heresia, seu pastor corrige depois. Quantas orações eu já fiz assim: Senhor, você viu? É aquele que eu fiz hoje, parecia que você não estava lá? Mantenha essa agonia. Então vamos separar tudo, não. Está em depressão, fica em casa, porque o Espírito Santo não está. Para com ele que está. Beleza? Está quando você sente ou quando não sente. Então bora, vamos continuar. Mas cria a expectativa, porque isso vai te fazer lembrar, vai te fazer perceber. Se você recebe uma visita que você espera, como é que você recebe? Você prepara a casa, você toma banho, bota uma roupinha melhor, não é? Você se prepara. Então, se você vem para um ajuntamento como esse, hoje, sábado à noite, e você tem expectativa de que o Espírito Santo vai fazer algo, vai se manifestar, vai realizar alguma coisa, você se prepara, você ora antes de sair de casa, você ora no dia anterior: Senhor, vai ser o que amanhã? E aí, quando chegar aqui, se o Espírito Santo só sussurrar uma frase para você, você vai sair daqui grato, porque você percebeu o Espírito Santo. Mas se você não se prepara, ele vai fazer e você não vai perceber. Ainda vai reclamar que o pregador estava sem unção e o louvor estava chato. Esse ponto número 5 é sobre resistir ou fazer questão. Eu faço questão. Quero
observar comigo. Último ponto. Onde estava a glória? Em Êxodo 3, onde a glória apareceu e onde a glória apareceu em Êxodo 34. Quem me responde? Qual foi o evento sobrenatural em Êxodo 3? Lá na sarça, uma planta, fogo e a planta não queima. Um show, uma manifestação impressionante de Deus. Mas ele lá e eu cá. Em Êxodo 34, onde estava a glória? Qual foi o efeito sobrenatural? Deus produziu uma cena fora dele para atrair Moisés? Ou o próprio Deus passou diante de Moisés? Moisés viu um milagre? Ou Moisés viu Deus em Êxodo 34? Poxa, eu vou fazer a pergunta de novo, vamos ver se sai a resposta. Em Êxodo 3, Moisés viu um milagre, Deus fazendo algo em alguma coisa. Em Êxodo 34, Moisés viu um milagre ou viu Deus? Deus. Moisés viu o maior milagre de todos, que é conseguir ver Deus. Tem uma cena na Bíblia que eu fico pensando o que é que eu responderia e por que Jesus fez a pergunta. Ele chega para um cego e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Não lhe parece uma pergunta meio desnecessária? Hein? O que é que o cara tinha? Cegueira. Aí Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Tem alguma coisa melhor que Jesus pudesse fazer com aquele cara do que livrar ele da cegueira? Responde. Tinha. Qual é? Salvar. Aquele cego enxergar quem era Jesus. Porque se o cego só enxergasse, ia mudar a vida dele na terra. Mas se o cego enxergasse que Jesus era Messias, mudava a vida dele eternamente. Se Jesus atender a qualquer de nossos pedidos, e Ele atende com algum milagre, vai ser muito bom para nós. Mas pode não ter nada a ver com a eternidade. Mas, olha bem para mim. Se Ele mandar Jesus na terra para muito além de fazer milagres, ser uma rocha que se parte, através da qual a gente enxerga Deus. Uau! Que coisa boa! Eu não estou dizendo você parar de pedir milagre. Eu peço um monte, tá? Está escrito que toda boa dádiva vem de Deus, né? Pode pedir. Mas eu quero te pedir para pedir outra coisa. Além de pedir tudo isso, amadurecer e pedir o maior dos milagres. Que Deus se revele para você. Amém.
Você já imaginou o que pode acontecer com a sua vida se Deus falar com você? Se Deus mostrar quem Ele é para você? É verdade que a gente pode listar inúmeros, e eu não estou exagerando, porque João disse que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, os livros não conteriam nesta terra, né? Essa terra não daria conta. Os inúmeros milagres de Jesus, mas eu quero, eu creio, e eu oro por avivamento. Mas você já percebeu como na sua vida tem histórias, milagres, profecias, coisas que Deus já fez na sua vida suficiente para você amar Deus por uma eternidade, mas com que facilidade a gente esquece? Com que facilidade a gente fica pedindo a Deus alguma coisa como se Ele nunca tivesse nos dado antes algo? Parece que nunca é suficiente. Então eu estou pedindo para a igreja, bora pedir algo mais? Bora pedir assim: Deus, me mostra quem você é. Quero ver sua glória, quero te conhecer. Eu não quero o teu poder que se manifesta nos milagres apenas. Eu quero o teu poder que se manifesta fazendo esta coisa, esse reles mortal, cheio de pecado, cheio de problema, tendo um vislumbre da tua maravilhosa graça. Senhor, eu quero te conhecer. Pode orar. Acabei. Pode orar. Vamos orar?